Eu sou a filha do meio da Maria Luísa e do Dionísio. O meu pai e a minha mãe moravam no Nordeste. Eles tinham um sonho, comprar uma casa própria. Então, eles decidiram sair do Nordeste em direção a Brasília, uma cidade que estava em construção. Chegando lá, infelizmente, o meu pai descobriu que tinha um problema renal. Ele foi para a fila do transplante, começou a fazer hemodiálise. Eu completei 4 anos e o meu pai veio a falecer. A minha mãe, com 3 filhas, era a dona da casa, então a gente foi despejada. Fomos morar numa cidade lá em Samambaia, uma cidade longe de tudo. A gente tinha um cômodo de madeirite, não tínhamos banheiro, tínhamos uma fossa, e ficávamos eu e as minhas 3 irmãs o dia todinho sozinha. Minha mãe começou a trabalhar. Ela trabalhava de meio-dia à meia-noite no Carrefour. E aí, nesse tempo, a gente não tinha televisão. Então, a gente passava o tempo escutando uma fita do Barba Azul e outra do Leandro e Leonardo. Com o tempo, a minha mãe conseguiu construir 2 cômodos e, enfim, um banheiro. E aí veio a adolescência, o período mais conturbado. A gente vai para o colégio, os nossos colegas têm roupa melhor, têm sapatos melhores. E a gente anseia também por ter isso. E eu sempre fui a mais rebelde da casa. Sempre quis mais. Então, eu comecei a cuidar dos filhos de vizinhas para mim poder ganhar um sapato melhor, uma calça que ela não queria mais. Só que, ainda assim, eu achava muito pouco. Então, eu decidi parar de estudar. A minha mãe, muito rígida e sempre deu muito valor ao estudo, ela não teve a oportunidade de estudar, me disse que tudo bem. Então, eu ia trabalhar com a única coisa que eu poderia fazer com aquele estudo. E ela conversou com uma vizinha próxima e a vizinha me aceitou na casa dela para trabalhar como limpando a casa. E um dia ela pediu para que eu limpasse o banheiro por 2 vezes. Segundo ela, não estava bem limpo. Na terceira, eu escorreguei e acabei quebrando a clavícula. Voltei para casa e disse para minha mãe que eu queria voltar a estudar. A minha mãe tinha razão. A caneta era mais leve que a pá. Pouco tempo depois, a minha mãe decidiu me colocar num colégio em outra cidade, em Taguatinga. Assim, eu teria mais oportunidade de estudo, o colégio tinha outra oportunidade de estudo melhor. Sim, eu fui. Minha mãe pagava uma passagem que ela não podia pagar, só que chegando lá, eu me envolvi com amizades erradas, comecei a beber, cada vez mais rebelde, matava a aula, eu reprovei. A dona Maria Luísa chegou para mim e disse o seguinte: a partir desse dia, se você quiser estudar, você vai ter que trabalhar. Então, eu conheci o Gabriel. Quando eu fui cuidar do Gabriel, o Gabriel tinha 1 ano e 6 meses. Cheguei lá, o Gabriel era uma criança muito linda, loirinho, do olho azul, ele era muito gordinho, e eu passava a maior parte do tempo fazendo com ele o que eu não tive, brincando. E um dia, conversando com a mãe do Gabriel, ela me perguntou por que eu tinha parado de estudar. Então, eu expliquei para ela os meus motivos. E ela me disse: Dani, o Gabriel vai crescer um dia e você precisa voltar a estudar. Quem sabe tu faz um concurso público. Seguindo os conselhos dela, eu terminei o meu ensino médio. O Gabriel completou 7 anos e a mãe dela voltou para Porto Alegre. Depois que ele estava em Porto Alegre, eu fiquei em Brasília, comecei a trabalhar em mercado, loja, fazer o que dava para fazer naquela época com o estudo que eu tinha. Mas eu queria mais. Eu queria ser alguém. Eu precisava mudar o meu futuro. E essa oportunidade veio da Ângela, a mãe do Gabriel. Ela me convidou para morar com ela em Porto Alegre. Morar e trabalhar, e ela me disse o seguinte: tu dá uma oportunidade, meio período tu cuida do Gabriel e no outro tu pode estudar. Eu não pensei 2 vezes, peguei uma mala e me mudei para Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, tudo muito difícil, uma cidade muito maior do que Brasília, sozinha e longe do meu porto seguro, eu pensei, eu vou ter que fazer essa oportunidade valer a pena. Conversando com uma amiga, ela me falou do curso técnico de segurança no trabalho. E aí eu pesquisei e descobri que tinha uma escola muito próxima da onde a gente estava morando. E eu me matriculei, comecei a fazer o curso, dividindo o período como babá do Gabriel e fazendo o curso. Só que chegou a parte teórica do curso, a parte que a gente tinha que fazer um estágio obrigatório. E como eu morava com a Ângela, eu teria que pagar para fazer esse estágio e eu ia ter que sair do meu emprego. Então, eu não podia fazer isso. Então, eu desisti do curso, tranquei.
Só que lá no curso, uma professora me falou do ensino superior. Ela disse que eu poderia cursar uma faculdade e continuar o técnico em segurança no trabalho. Então, eu prestei vestibular. Fiquei sabendo da Uniriter, uma faculdade que ficava próxima, e eles ofereciam o FIES. Eu fiz vestibular, passei, fui me matricular, só que aí o FIES necessitava ter um fiador, e eu não tinha fiador naquela época. Então, eu voltei e continuei estudando. Aí, depois, no próximo semestre, a Uniriter me ligou de novo, falando que agora eles contavam com um fundo garantidor, onde o governo seria o meu fiador. Eu não pensei duas vezes, agarrei aquela oportunidade, fiz o vestibular e passei. E quando eu disse para as pessoas que eu tinha decidido fazer engenharia civil, me disseram que engenharia civil não era para qualquer um. E eles tinham razão, engenharia civil não era para qualquer um. Era muito difícil, foi o período mais difícil da minha vida, as cadeiras totalmente de exatas. Eu ia muitas vezes para a biblioteca, antes mesmo dela abrir, ficava lá até as 8h30, quando ela abria, e saía de lá muitas vezes às 10h40 da noite, quando eles apagavam as luzes e eu recolhendo o meu material. Eu ia para casa, eu estudava sozinha. Muitas vezes eu chorava, pensando que eu não ia conseguir. Eu chegava no outro dia no colégio, na faculdade, para fazer a prova. Eu zerei várias provas, eu reprovei em várias matérias. Eu pensei em desistir muitas vezes. E quando eu pegava o ônibus da minha casa até a faculdade, que eram 2 ônibus, eu ia o caminho inteiro agradecendo a Deus e dizendo que aquilo ali valeria a pena um dia. Aquela era a minha oportunidade. Em 2016, eu me formei como técnica de segurança no trabalho. Veio o estágio da faculdade e, a partir desse estágio, eu conheci a EPLAC, que é a empresa onde eu fui contratada como técnica de segurança no trabalho. Em junho, eu apresentei o meu TCC, o maior monstro, acho que para todos da faculdade. E literalmente foi para mim, eu até perdi os cabelos por causa desse curso, desse TCC. Em setembro, eu trouxe a minha família de Brasília, minha mãe, avós, tios, madrinha, padrinho, todo mundo para me ver formando em engenheira civil, e eu coloquei um samba, Identidade do Jorge Aragão, e sambei literalmente na cara da sociedade. Em outubro, eu fui convidada para trabalhar em uma obra onde a maioria dos funcionários que é da minha empresa, são 21, são homens. O pessoal que trabalha na fábrica, a maioria também é homem. E ainda mais os que prestam serviços, os terceiros, também são homens. Então, caiu a minha ficha. A minha profissão é predominantemente masculina. E hoje, dia 5 de dezembro, há 13 dias do meu aniversário, eu queria dizer para vocês que a vista daqui de cima é muito linda. Vale muito a pena acreditar no sonho que se tem. Eu não tinha condições, eu não tinha... O que eu tinha naquele momento era a minha oportunidade. Eu segurei ela com toda a força do mundo. E eu não pensei nos desafios que eu via pela frente, eu não pensei nas dificuldades, simplesmente mirei um objetivo e cheguei lá. Eu nunca fui a melhor aluna, nunca pensei em ser, nunca acreditava, estudava para isso. Mas eu pensava somente que eu queria terminar esse curso. E eu terminei. E, a partir desse curso, conversando com a professora Paula, ela me convidou para estar aqui, contou a minha história. E, através da minha história, hoje eu estou aqui podendo contar para vocês que a gente pode, sim, acreditar nos nossos sonhos. A gente também tem direito, sim, na vida. E a Uniriter realizou o meu sonho. E todas as pessoas que passaram na minha vida. Então, eu queria agradecer muito. E muito obrigada.